É isso aí, pessoal. Estamos no nosso capítulo 6 dessa obra da história da filosofia do Nicolas Abanhanho, volume 1, que tem como capa, a foto de capa aqui é do Sócrates, só sei que nada sei. Então hoje a gente vai começar o segundo período da filosofia antiga, da filosofia grega, que é o período antropológico. Antropológico representa o período que é marcado por um interesse nas questões relacionadas ao homem, ao ser humano. E como a gente viu nas aulas anteriores, nos filósofos ditos pré-socráticos, eles fazem parte ali de um primeiro período chamado de período cosmológico, que a preocupação deles era relacionada à natureza do cosmos, à substância, qual a origem do cosmos, do que é formado o cosmos, o que é o movimento e por aí vai. Então nesse segundo período a gente tem as ideias ali dos sofistas e do Sócrates, e essas ideias vão ter como objeto não mais o cosmos e sim o homem, o ser humano. Aqui a gente está num período histórico um pouco diferente e isso faz com que a ideia, o interesse dos filósofos, dos pensadores se modifique. Conforme a gente vai ler ali nessa obra do Nicolas Abanhanho, a gente vai ver agora por que esse interesse agora se volta para o homem. A gente viu que alguns autores ali como Heráclito, como Parmênides, como Empédocles, Anaxágoras, Demócrito já vão trazer ali a questão humana para dentro da pesquisa cosmológica. Por quê? Porque quando Empédocles, Anaxágoras, Demócrito vão se questionar sobre a teoria do conhecimento, o que é o conhecimento, eles já estão interessados na questão daquilo que o homem pode conhecer ou não. Heráclito vai também falar do homem, justamente o homem conhece o mundo, a si, a comunidade onde está inserido. O Demócrito vai fazer uma diferença ali entre ciência objetiva e filosofia, que seria justamente ali um estudo sobre a ética e a moral. Então aqui nesse capítulo 6 a gente vai falar hoje, nossa aula de número 24, a aula é caráter da sofística. Então estamos aqui para falar hoje um pouco sobre a sofística. Um movimento adorado por algumas pessoas como eu, ou odiado por outras pessoas. Esse movimento aqui sofista, na verdade, ele é odiado justamente por causa da leitura que é feita por Platão e Aristóteles. Platão e Aristóteles passam uma imagem muito negativa dos sofistas e essa imagem fica dentro da história da humanidade. Somente quando se passa muito tempo é que se começa a olhar os sofistas com outros olhos e mostra que a pesquisa deles é uma pesquisa importante, é uma pesquisa interessantíssima, que é relevante para filosofia. Muitas das ideias dos sofistas aparecem na filosofia contemporânea. Tem uma série de filósofos ali que vão trabalhar as ideias dos sofistas. O Michel Onfray vai dizer que inclusive ali um dos sofistas antecipa o inconsciente de Freud. Mas a gente não vai falar isso aqui muito dentro da nossa história da filosofia. Quando eu regravar minhas aulas sobre a contra-história da filosofia, eu vou comentar um pouco mais sobre esses autores. Peço desculpas também ali, porque eu fiquei alguns dias sem gravar os vídeos, porque eu tô com um problema aqui do meu processador do meu computador, ele tá esquentando muito na hora de editar os vídeos, e daí eu tinha parado de gravar, daí eu encontrei aqui um editor que não pesa tanto no meu computador, que eu tenho que editar os vídeos, tenho que cortar, e de certa forma ali achei agora um editor bom, vou continuar gravando, Se eu parar de gravar porque queimou meu computador, mas isso é uma outra história. Aula número 24, caráter da sofística. Dos meados do século V até os fins do século IV, Atenas é o centro da cultura grega. A gente viu ali nas aulas anteriores que a filosofia não surge em Atenas, a filosofia surge ali na periferia, surge nas pequenas ilhas, lá nas ilhas de Mileto, surge em Abdera, surge em Cólofon, surge em uma série de lugares ali, em Éfeso, em Eleia, que são lugares que estão distantes, de certa forma, ali de Atenas.
Mas aqui as coisas começam a mudar. A partir dessa época, né, do século V ao IV, Atenas se torna o centro cultural grego e, de certa forma, a cultura começa a ser produzida ali em Atenas. E a gente vai ver a filosofia ali dos sofistas e a filosofia de Sócrates também, Platão e Aristóteles, vai se desenvolver ali em torno de Atenas. A vitória contra os persas abre o período áureo do poder ateniense. Se eu não me engano, essa batalha se deu ali por volta de 490 a.C. e é conhecida como a Batalha de Maratona. Mas houve ali outras guerras também entre os gregos e os persas, onde participa ali o Leônidas, onde participa o Xerxes e tem outros personagens ali históricos bem interessantes. Então, é justamente nesse período de guerra entre os gregos e os persas que a gente encontra ali o poder áureo, né, dos atenienses. É ali que Atenas começa a florescer como um centro cultural. A ordem democrática tornava possível a participação dos cidadãos na vida política e tornava preciosos os dotes oratórios que permitem obter o êxito. Então aqui a gente está numa outra configuração política. Aqui a gente já está começando a entrar de certa forma ali na democracia. E o que tem a ver a questão política com a filosofia? Porque essa existência, esse modo de existir político faz com que a filosofia tenha que de certa forma se adaptar para corresponder agora às necessidades dessa realidade. No caso, como eles viviam numa democracia e os gregos participavam ativamente da vida política, os gregos, obviamente, os homens, os gregos nascidos gregos, realmente, os escravos não podiam participar, as mulheres não participavam de política, mas esses gregos, esses homens que participavam, eles tinham que ter um dom, de certa forma, assim, um dote, que é justamente o dote da oratória. O que é a oratória? É a arte de bem falar. O orador é aquele que fala muito bem. E por que o grego tinha que ser um bom orador? Porque eles iam discutir, digamos assim, lá nas ágoras, né, em praças públicas, e a partir dessa discussão ali, justamente aquele que era o melhor orador, aquele que conseguia fazer o convencimento, que convencia as pessoas, era justamente aquele que ia impor as suas ideias. A mesma coisa hoje, a gente pensar na política. Os nossos candidatos políticos também têm que ter oratória, porque eles precisam do nosso voto. Se eles precisam do nosso voto, eles têm que nos convencer. Política é convencimento, é oratória. E isso não é diferente lá do período dos gregos. Então, o que se exige agora de uma pessoa interessada nessa vida democrática, nessa vida pública, nessa vida política? Uma boa oratória. E é aqui que a gente vai entrar com as ideias dos sofistas. Os sofistas vêm ao encontro da necessidade de uma cultura adaptada à educação política das classes. Então, o que é a cultura? Dentro dessa perspectiva dos sofistas, a gente vai ver que eles vão dar um olhar especial à cultura, coisa que não foi vista, digamos assim, pelos filósofos anteriores. Os sofistas vão mostrar que o conhecimento ele deve se vincular à educação política daqueles que desejam, de certa forma, utilizar os seus dons oratórios para participar da vida pública, da vida política. Então a cultura agora é uma coisa que ela é voltada para a política, muito diferente daquilo que os filósofos anteriores trouxeram. Os filósofos anteriores, a gente viu ali, principalmente o Empédocles, o Anaxágoras, o Demócrito, que eles eram pessoas, de certa forma, desinteressadas dessas coisas aí mais públicas. Eles estavam mais interessados numa contemplação do real, da realidade, dos astros, dos planetas. Agora os sofistas não. Os sofistas estão interessados na participação política do homem. E a filosofia, de certa forma, o conhecimento ali tem que ser voltado para essa política, para fazer com que o homem seja um bom orador, com que o homem fale bem. A palavra sofista não tem nenhum valor filosófico determinado e não indica uma escola. A gente viu ali nas aulas anteriores, acho que a nossa segunda ou terceira aula,
que antigamente se chamava sofista. Na verdade, sofista significa sábio, e sofista era um termo utilizado para designar aqueles que possuem a sabedoria. Então, dentro da história da filosofia, o termo sofista, como eu falei, ele de certa forma foi manchado ali por Platão e Aristóteles, que desceram a lenha nos sofistas. Mas, de certa maneira, o termo sofista, ali a etimologia, significa sábio. E isso não representa uma escola de pensamento nos moldes das escolas que nós vimos anteriormente. A gente falou das escolas, da escola de Mileto, da escola pitagórica, da escola eleática. Essas escolas, como eu havia comentado, elas tinham de certa forma ali uma configuração que era uma relação de mestre e discípulo. Eles eram parceiros, eles eram companheiros. E a gente não encontra isso dentro dos sofistas. Por isso que não tem uma escola nesse sentido. Ali os sofistas, eles não tinham essa relação de companheirismo. É claro, eles eram amigos provavelmente e tal, né? Mas os sofistas, por exemplo, eles cobravam digamos assim, dos seus alunos o conhecimento, coisa que os filósofos anteriores não faziam, coisa que Sócrates vai criticar. Ele fala que o conhecimento é uma coisa que não deve ser cobrada, você não deve cobrar para ensinar uma pessoa, na verdade você tem que ensinar porque isso é um bem. Mas os sofistas não, eles cobravam pelo conhecimento, eles se aproveitaram dessa situação política, já que tem pessoas que querem participar da vida pública, então eles que paguem a gente, que paguem a nós, os sofistas, que a gente vai ensinar eles a falar bem, a usar a retórica, que é a arte da persuasão, que eu vou falar sobre isso também. Então eles são professores que vão cobrar um salário para ensinar as pessoas a falarem bem. Então por isso que não dá para se falar de certa forma numa escola, não no sentido grego, conforme a gente já viu, porque há uma cobrança. Uma coisa é você ser companheiro do outro, tá ali, ter uma relação quase de irmão, de pai, de filho, você pode encarar dessa forma, uma relação familiar, e outra coisa é você olhar ali a pessoa como teu cliente e você cobrar dele. Não que os sofistas estejam errados, mas isso é uma outra história. Não vou entrar nesse mérito dessa discussão. Originariamente significou apenas sábio e empregava-se para indicar os 7 sábios. Pitágoras e quantos se assinalaram por qualquer atividade teorética ou prática. Ou seja, esse termo sofista, então ele era endereçado lá para os 7 sábios que a gente viu, para Pitágoras também era chamado de sofista, e para todos aqueles interessados ali na teoria e nas questões que relacionam teoria com a prática. Como eu falei, então mais tarde, com Platão e Aristóteles, esse termo aí, ele mudou o seu significado, né? Daí ele se tornou um termo pejorativo. Sofista é quase sinônimo de mentiroso, enganador. No período e nas condições que indicamos, o termo assume um significado específico. Sofistas eram aqueles que faziam profissão da sabedoria e a ensinavam mediante remuneração. Então foi tudo isso que eu acabei de dizer. Agora, quando a gente fala sofistas nesse termo, nesse tempo aqui datado, a gente está falando de um grupo de pensadores que cobrava pelo seu ensino, ou seja, isso é uma profissão. Ser filósofo, ser pensador agora é uma profissão, é coisa profissional. E ensinavam, né, como profissionais, mediante uma remuneração. Eles cobravam pelo seu ensinamento. Então a gente tem uma nova configuração, de certa forma, aqui da filosofia. O que é a filosofia? A filosofia é uma coisa muito vasta. Quando eu era professor de sala de aula, eu falava, é muito difícil definir filosofia. E toda aula eu tentava dar uma definição diferente. Filósofo é aquele que é amigo da sabedoria, ama a sabedoria, busca o saber, é aquele que faz a sabedoria sua profissão. Então a gente tem, de certa forma, ali diversas maneiras de entender como a filosofia ela se desenvolve. A filosofia é tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. E não é só isso, porque ela vai muito além. O lugar da sofística na história da filosofia não apresenta, por isso, analogia com o das escolas filosóficas anteriores ou contemporâneas. Então, esse lugar que a sofística tem dentro desse período é uma coisa especial, porque é diferente, como eu já falei, das filosofias anteriores, daquele primeiro período, do período cosmológico, e é uma coisa diferente daquilo que a gente vai ter com Sócrates.
é uma coisa diferente. Sofistas é uma coisa especial. Esse movimento sofístico, esse movimento dos sofistas é uma coisa diferente dentro da história do pensamento. E, de certa forma, é por isso que tem o seu valor. Então, muita gente antigamente desprezava os sofistas, mas não entendia a riqueza do seu pensamento. Eu, quando leio os sofistas, eu, quando estudo, toda vez que eu tenho que voltar, ler, estudar, pesquisar, eu sempre aprendo alguma coisa, porque esses caras têm ideias maravilhosas. Tem gente que vai falar, tem gente que defende, tem gente que tem uma postura mais conservadora e vai falar, não, os sofistas são um lixo, você tem que evitar. Hoje, se a gente for pegar grande parte da nossa filosofia contemporânea, a gente vai ver que as ideias dos sofistas, elas cabem muito bem ali no pensamento de diversos autores contemporâneos. É claro, não dá para dizer que é igual, obviamente não é igual, mas tem várias ideias ali que a gente pode pegar, como por exemplo, uma ideia de que a verdade é relativa. Hoje a gente trabalha muito com essa ideia dentro da filosofia, são pouquíssimas escolas de pensamento. Eu falo agora escola no sentido atual, tá? São pouquíssimas escolas de pensamento que vão defender que a verdade é uma coisa absoluta. É muito pouco. Hoje a grande maioria da filosofia vai mostrar que, se é que existe verdade, a verdade é uma coisa que ela muda com o passar do tempo. A gente pode pegar lá, por exemplo, um Deleuze. O Deleuze que, de certa forma, ali bebe de uma fonte nietzschiana. O Deleuze vai trazer a ideia de que a verdade, de certa forma, ela se monta dentro de um rizoma, de certa forma, dentro de uma teia, dentro de uma rede, e conforme essa rede vai se modificando, essa verdade também se modifica. O Nietzsche também já havia trabalhado essa questão da verdade ali como uma relação entre verdade e poder. Verdade e potência, aquele que é mais forte vai determinar a verdade dentro de um período, e não é força de poder, mas pode ser de capital, de ideias, capital cultural e por aí vai. Então a gente pode relacionar várias ideias aí dos sofistas com o pensamento contemporâneo, filosófico contemporâneo. Mas é claro que ainda existem escolas de pensamento que vão defender essa verdade, que a verdade é uma coisa absoluta, que a verdade existe. Principalmente ali os movimentos de estilo conservador que vão afirmar que existe uma verdade. Os sofistas influenciaram poderosamente, é certo, o curso da investigação filosófica, mas isto aconteceu por modo inteiramente independente do seu intento, que não era teorético, mas apenas prático educativo. Então a filosofia e o pensamento sofista, eles ajudaram no desenvolvimento da própria filosofia, mas não era a intenção dos sofistas desenvolver a filosofia, a intenção deles era outra. Ali os sofistas estavam interessados em lucrar com o seu ensinamento, mas aquilo que eles trouxeram, a pesquisa que eles levantaram, de certa forma foi como se eles tivessem jogado a bola para cima, e daí vai lá o Sócrates depois sacar aquela bola ali, Platão vai continuar lá para tentar fazer o ponto. Então os sofistas arrancam um novo problema, trazem um novo problema que não foi percebido ali pelos filósofos anteriores, porque eles viviam em outro mundo, digamos assim, e agora os sofistas levantam ali uma outra questão, que é a questão do homem, e é a partir disso que a gente vai ver se desenvolver a filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então os sofistas são importantes porque ajudam nessa redescoberta do homem ali pela filosofia. Falo redescoberta porque, de certa forma, o homem já foi trabalhado pelos filósofos pré-socráticos, mas trabalhado não de maneira autônoma, como eu já comentei com vocês. Só que aqui é uma redescoberta porque a gente olha para o homem com novos olhos. E é justamente o pensamento dos sofistas que permite esse novo olhar. Então eles dão um fôlego novo à filosofia. Por exemplo, a gente percebeu que dentro dos filósofos antigos, essa ideia de que o mundo é formado por água, fogo, terra, ar, vento, e por aí vai. Lá na China você tem, por exemplo, o metal, a madeira, o yin e o yang, o céu, e por aí vai. Tem um monte de coisa que eles trazem lá também. Mas você vê que toda essa questão, toda essa justificativa, ela acaba, de certa forma, se exaurindo. Já não tem mais elemento para colocar ali que forma a realidade, não tem mais nada. Então, ali aquela pesquisa já começa, de certa forma, a perder poder. Mas surge agora um novo fôlego, que é um olhar para o homem. O homem se torna objeto agora da filosofia, por isso que é período antropológico, o segundo período, por isso que é um período antropológico, porque é um olhar para o ser humano.
E é justamente o movimento sofista que vai mostrar, ó, tem o homem, ele é isso, e vamos ver o que a gente faz com ele. Sócrates vai trazer uma ideia, Platão, Aristóteles, e esses autores seguem aí falando do homem e de outras coisas que vão aparecendo. Os sofistas não podem relacionar-se com as investigações especulativas dos filósofos jônios, mas com a tradição educativa dos poetas, a qual se desenvolvera ininterruptamente de Homero a Hesíodo, a Solon e a Píndaro. Então aqui veja, isso aqui também é muito interessante, é muito legal dos sofistas. Os filósofos pré-socráticos, eles remetem aos autores anteriores, que são os poetas. O que vem antes dos pré-socráticos ali? Os poetas. Esses poetas vão descrever a realidade a partir do mito. A gente viu aquela questão nas primeiras aulas, que eles vão utilizar o mito para dizer o que o mundo é. Mas os filósofos pré-socráticos vão, de certa forma, destruir esse mito. Eu vou dizer destruir, mas não é destruir, porque o mito é uma coisa assim que, de certa forma, ele sempre reaparece. Ele sempre reaparece mesmo no pensamento desses autores. O próprio Nietzsche, mais tarde, vai dizer que a filosofia, ao tentar destruir o mito, ela cria um outro mito. A filosofia, na verdade, é um outro mito. Autores ali como Derrida, na filosofia contemporânea, vão mostrar que a filosofia não é tão diferente quanto, por exemplo, ali um gibi do Homem-Aranha. Você pega aqui, ó, o Nicolás Banhanho, História da Filosofia, isso aqui é tão verdadeiro, isso aqui é tão importante quanto o gibi do Homem-Aranha. Você vai ler o gibi do Homem-Aranha, você vai ler o Hellboy, você vai ler o Sandman, é a mesma coisa que ler isso aqui, que ler um livro de física, não tem diferença, porque é tudo literatura. Então, Nietzsche vai trazer essa ideia de que a filosofia é um outro mito. A filosofia criou o mito da razão, né? Coisa que o Freud vai destruir mais tarde também. Mas, então, por isso que eu falo que os pré-socráticos tentaram destruir esse mito, utilizando a razão como fonte de pesquisa. A gente pesquisa pela razão, que é uma coisa, uma faculdade que todos os homens têm, e a partir da investigação da busca a gente encontra a realidade. É claro que esses filósofos pré-socráticos pegaram algumas coisas desses poetas. O que eles pegaram? A ideia de justiça, a ideia de equilíbrio, de justa medida, de uma lei universal. Eles pegaram isso dos poetas, mas utilizaram a razão para tratar desses conceitos. Os sofistas voltam para esses poetas, mas não voltam como crítico desses poetas, muito pelo contrário. Eles utilizam esse mito, eles utilizam toda essa cultura como um enriquecimento para a argumentação. Não se deve descartar os poetas, mas deve utilizá-los agora para eles fortalecer o meu argumento. Como assim? É óbvio isso, isso aqui é óbvio. Você lê esse livro do Nicolás Banhan, que eu adoro, eu amo esse livro, vocês sabem que eu gosto desse livro aqui. Você lê ele, você faz um esforço para entender. Não é, isso aqui não é passeio no parque, não é tomar um açaí com a morena, não é isso. Você vai ler aqui, ó, fase crítica do platonismo, Parmênides e o Teto. Você vai ler esse texto, é denso, é difícil, e você se força intelectualmente, você vai aprender, você vai desenvolver. Então, ao estudar, ao ler, ao adquirir uma cultura, você vai melhorar a tua oratória, você vai melhorar a tua argumentação. Por isso que esses sofistas voltavam aos poetas, porque os poetas são grandes escritores. É óbvio, eles são clássicos. Vai ler o Homero, vai ler a Ilíada, vai ler a Odisseia, vai ler o Píndaro que ele colocou ali. Eu já li o Píndaro. O Píndaro é maravilhoso, eu adoro o Píndaro. O Solon, eu li pouca coisa dele, também é um autor interessantíssimo. O Hesíodo, eu gosto muito da Teogonia, o Trabalho e os Dias. Então, você lê esses clássicos, é óbvio que você vai melhorar a tua argumentação. E é isso que os sofistas trazem. Eles utilizam esses poetas justamente como uma fonte cultural que enriqueça a argumentação do homem. Como que ele vai aprender a falar? A leitura é uma ótima maneira de você exercitar a fala, mas não é só ler, você tem que exercitar falando também. Então, era isso que eles faziam, utilizavam a obra desses poetas, não como crítica, como fizeram os pré-socráticos, mas justamente como autores que colaboram ali para o seu ensino. Todos eles orientaram a sua reflexão para o homem, para a virtude e para o seu destino, e retiraram de tais reflexões conselhos e ensinamentos. Então veja, o que a gente tem ali com os poetas? Nós temos reflexões sobre o homem, nós temos reflexões sobre a virtude, o que o homem deve, o que o homem não deve fazer. Você pega lá na Odisseia, que conta a história do Odisseu ou do Ulisses, é a mesma coisa. Muda o nome só, um nome é latino, outro nome é grego e por aí vai.
O Ulisses é um cara que a todo momento ele mostra o que é agir de forma correta. É um homem virtuoso. E outros homens e outras mulheres que ele conhece ali pelo caminho também apresentam sua característica. Então você vai refletindo. O Ulisses quer a todo momento voltar para casa, voltar para Penélope, voltar para sua esposa, para o seu castelo. E ali você vê a Penélope, que ela não quer, de certa forma, casar com uma outra pessoa. Ela tinha tudo para casar com outro homem, ela não sabia se o marido estava vivo ou não. Ficou anos fora. Ele, depois que saiu da guerra de Troia, ficou anos ali vagando pelo mar, passou por um monte de lugar, foi até lá pro inferno, para você ter uma ideia. E ficou anos assim, a mulher tinha de tudo para acreditar que ele não estava vivo. Ela podia ter casado com o outro, podia ter feito qualquer outra coisa, mas não, ela se permanece fiel a ele, tecendo ali, de certa forma, uma coxa de retalhos para evitar o casamento. E isso retrata a virtude, a característica psicológica dos personagens. Por que a gente gosta de um Shakespeare? Por que o Shakespeare é importante? Porque ele é o construtor da Inglaterra. Ele constrói o pensamento psicológico dos ingleses. Ele retrata o homem na sua miséria. Não é o homem bonitinho, não é o homem enfeitado. É o homem ali na sua pobreza, na sua miséria, naquilo que ele tem de mais malvado dentro de si, e a partir desse pensamento ele vai agindo, ele vai pensando. Então é tudo isso que você pega com a literatura, tudo isso que você pega com a leitura, e os sofistas sacaram isso. Eles perceberam, tem que olhar esses caras aqui, ó, vamos ver os poetas, porque a partir deles a gente vai tirar uma série de reflexões que a gente pode utilizar. Ao ver um oponente, né, eu estou na vida pública, eu estou na vida política, eu estou vendo um oponente. Nesse oponente, eu vejo a imagem de um personagem da Ilíada, da Odisseia, um personagem cantado pela poética, pelos poetas. E a partir desse trejeito eu posso justamente saber onde eu vou atacar. Que é um exemplo disso. Pega hoje, batalha de rap. Batalha de rap, não é uma coisa de hoje, mas tem, né? Na cidade que eu moro aqui, vizinha, que é Paranaguá, sempre tem ali o pessoal fazendo batalha de rap. E o que é a batalha de rap? Rap também é, de certa forma, poesia. Rap, ritmo e poesia. Tradução em inglês, né? Written and poetry. Ritmo e poesia. Você pode discordar, não é poesia, mas isso não importa. Não é a intenção do vídeo discutir isso. Mas o rap é uma maneira de você olhar os trejeitos do sujeito e fazer de certa forma, uma frase, fazer uma poesia a partir disso, criar um poema a partir disso. Eu vou falar do bigodinho, eu vou falar da mãe, ele não tem mãe, a mãe dele morreu, eu vou falar disso, eu vou falar disso que ele é gordo, ele é magro, ele é orelhudo, ele é textudo. Então é isso, só ele pega os trejeitos e vai falando, vai tentando difamar, vai falando coisa ali para destruir o oponente. E é isso que os sofistas percebem. Ao ler a literatura, você simplesmente vai conhecer trejeitos de personagens e você vai poder usar isso contra o outro cara. Se você não lê nada, você não vai ter muito argumento, muita bagagem para criticar ou elogiar outra pessoa, né? Muitas meninas assim que eu gostava, que eu saí, eu ia lá, às vezes mandava um poeminha para elas, falava alguma coisa bonita que é legal, elas falavam, nossa, ninguém nunca falou isso para mim. É óbvio, ninguém nunca leu os clássicos. Eu li o Homero, eu li o Nicolás Banhanho, eu li a Odisseia, eu li coisas bonitas, eu sabia falar uma coisa diferente. Às vezes não dava certo, mas geralmente impactava. Mas isso é uma outra história. Então veja assim, o que eles fazem com esses poetas. Fazem a leitura, né? Pegam ali virtude, reflexão, temas que tratam do destino, tiram conselhos, tiram ensinamentos e usam isso para fazer a oratória, para fazer a falação, digamos assim. Os sofistas não ignoram esta sua origem ideal, porque são os primeiros exegetas das obras dos poetas e vinculam a eles o seu ensinamento. Então, mais uma vez, eles não ignoram as obras dos poetas, são exegetas. O que são exegetas? Fazem a leitura minuciosa, explicam as obras. Se eu não me engano, eu acho que é o Gorgias. O Gorgias vai pegar ali vai pegar a Ilíada e vai tentar provar que a Helena não é a culpada da história. Ele vai fazer uma defesa da Helena. Os sofistas, eles trabalham como se fossem até uma espécie de advogado, se a gente for parar para pensar. Porque ali todo mundo pensa assim, a culpada pela guerra de Troia foi a Helena, foi aquela mulher que foi embora, e é isso que gerou a guerra, foi raptada lá pelo Paris. Mas o Gorgias vai pegar com a argumentação,
vai fazer uma releitura daquela obra e vai falar, não, não foi ela não é a culpada. E ele vai usar toda uma série de argumentos ali para defender ela. Então veja, o sofista também tem esse papel de advogado. Um advogado que não lê nada não tem como defender o seu cliente. O advogado tem que ter um arcabouço teórico, tem que ler literatura, filosofia, poesia, tem que ser mente aberta, para poder ter palavras, poder ter argumentos para justamente ali defender o seu cliente. Se vocês tiverem interesse, procure um vídeo que eu vi esses dias, agora eu não lembro o nome, mas é um vídeo do cantor lá, o Belchior. O Belchior estava se defendendo das perguntas de um jornalista. Coloca ali Belchior contra jornalista, coloca lá no YouTube e veja a argumentação do Belchior. Eu fiquei impressionado. Eu não sou absolutamente nada perto do Belchior. A maneira como ele conduz a argumentação. Eu queria falar daquele jeito, eu queria falar bonito. O repórter faz uma pergunta para ele ali, cheio de certa forma, de ideias que vão criticar o movimento ali do Belchior, o movimento artístico, e o Belchior destrói aquela pergunta, trazendo uma série de ideias, trazendo uma argumentação ali impecável, uma coisa linda. Procurem depois. Belchior contra repórter, alguma coisa assim, vai lá que você acha, e veja a maneira como ele fala. E por que o Belchior fala daquela maneira? Ele aprendeu assim, do nada? Aprendeu na escola? Provavelmente não. Provavelmente é por causa da cultura dele, por causa da leitura, que ajudou ele a desenvolver esse raciocínio. Assista o vídeo que você vai ficar apaixonado. A primeira coisa que você vai fazer é começar a ler livros, né? Leia os clássicos, são muito importantes. Leia também os atuais, leia de tudo, tá? Não seja mente fechada, tem que ler, tem que ler. Então, os sofistas vinculam seu ensinamento a esses poetas, diferente dos pré-socráticos, que, de certa forma, rompem. É claro que eu estou falando aqui uma coisa que pode soar até como um absurdo, porque existem três vertentes ali, três interpretações da história da filosofia que vão defender o seguinte. Uma delas vai defender que os pré-socráticos rompem com os mitólogos. Outras vão dizer que os pré-socráticos representam uma continuação dos mitólogos. E outros vão dizer ali que os mitólogos e os pré-socráticos continuam de forma paralela. Mas o que eu estou trazendo aqui é essa ideia, que de certa forma esses pré-socráticos eles rompem com essa ideia do mito porque eles não querem. Já os sofistas não, eles vinculam o seu conhecimento a esses autores. Não tem vergonha de Homero, de Hesíodo. A gente viu lá o Xenófanes desceu a lenha nesses caras aí, mas os sofistas olham e falam, não, eles têm o seu valor e a gente vai utilizar o conhecimento deles para fazer alguma coisa. Então isso é uma coisa que os sofistas trazem, essa ideia da cultura. O que é ser culto? Ser culto é ler a Ilíada. Eu tô aqui na praia, eu moro ali a 600 metros do mar. Pra que eu vou ler Ilíada? Pra que eu vou ler Odisseia? Eu li Píndaro há 4 ou 5 anos atrás. O que eu vou querer falar daquelas corridas, daquelas bigas romanas? Por que eu vou querer saber disso? Porque isso é capital cultural. E esse capital cultural, ele te ajuda a conectar uma série de ideias. Ele é importante para a tua vida em sociedade. A maneira como você se vê, a maneira como você olha os outros, você não tem ideia que você pode tirar todos esses valores ali dessa cultura clássica. Você lê o Píndaro e é uma série de coisas, de ideias que ele traz. E ele está falando lá dos caras, dos grandes esportistas, dos grandes atletas romanos, mas você pode utilizar isso, de certa forma, para levar uma existência e para ver a existência do próximo. Então é um capital cultural, ele, como diria o Pierre Bourdieu, esse é o capital cultural e é isso que os sofistas trazem. Eles percebem o valor dessa cultura, coisa que os pré-socráticos não percebiam, eles não tinham essa ideia. E os sofistas mostram, não, ser culto é importante, ser culto, ter cultura, conhecer as coisas, ter o conhecimento é importante para o raciocínio, para a argumentação, para o debate. Debater é trocar ideias. Mas como que você vai trocar uma ideia se você não tem ideia? Como que eu vou trocar uma ideia com você se você não tem ideia? Então, essa troca de ideias aí, ela requer uma cultura. Você tem que ter algo para a gente fazer essa troca. Assim, Protágoras, no diálogo homônimo de Platão, expõe a sua doutrina da virtude mediante o comentário a uns versos de Simonides. Então, ali a gente tem um diálogo de Platão chamado Protágoras, e nesse diálogo ele aparece que o Protágoras teria justamente vinculado
vinculado ali ao seu conhecimento, à sua doutrina da virtude, aos versos ali do Simonides. Então, veja, os sofistas estão vinculando ali o seu conhecimento, aquilo que eles têm, justamente a leitura desses poetas. Lembrando lá, depois mais tarde, que Platão vai criticar esses poetas. O Platão, na verdade, é um autor que vê a arte como uma coisa muito negativa, porque a arte representa a cópia da cópia. O mundo por si só já é uma cópia. A arte é uma imitação da imitação. Platão vê a arte como mimesis. Mas é claro que a gente sabe que a arte não é apenas mimesis. Eu falo isso com propriedade, que eu sou professor de arte, sou formado em arte também. E a arte não é só a cópia. Mas a arte envolve a criação, a destruição, a arte envolve os sentimentos, obviamente, e não se copia sentimentos. Você pode tentar copiar o que é o amor, mas não é isso. A arte, na verdade, é uma coisa que vai depender ali justamente tanto da ideia do autor que cria, da capacidade desse autor em criar aquilo que ele realmente deseja, porque uma coisa eu tenho na cabeça, vou fazer uma obra de arte que retrata o amor, mas eu coloco lá personagens que não querem dizer nada em relação ao amor, então daí fica difícil também as pessoas entenderem. Hoje na filosofia contemporânea há um movimento ali, conhecido ali como hermenêutica, que surge ali principalmente a partir das ideias do Dilthey, principalmente desenvolvido ali por Heidegger. O Gadamer vai trazer, o Gadamer é um filósofo também que a gente vai ver mais pra frente, vai demorar, uns 3, 4, 5 anos aí. O Gadamer vai trazer a ideia de que a interpretação, ela remete justamente, esse sentido remete a esses objetos, ao texto, à pintura, à fala. Então a gente pode interpretar essa realidade aí de certa forma, não apenas pelo texto, pelo falado, pelo escrito, mas pelo visual, pelo gesto, pelo olhar. Então tudo isso também é objeto da interpretação, mas não uma interpretação como método. É uma interpretação no sentido ontológico, no sentido existencial, que é isso que o Heidegger vai trazer. O Dilthey desenvolve a ideia lá, o Dilthey é um filósofo que está lá no século XIX, finalzinho do século XIX, se não me engano, e o Dilthey traz a ideia de hermenêutica ali como método, né? O Dilthey, na verdade, está interessado numa questão historicista. Ele vai falar do historicismo. A hermenêutica é trabalhada ali por um outro autor antes, se não me engano, é Schleiermacher, acho que se diz assim. Mas o Heidegger vai seguir ali a linha do Dilthey, do Schleiermacher, e vai trabalhar essa questão histórica do ser, e vai mostrar que justamente a questão hermenêutica, a interpretação, é uma questão existencial. Estamos lançados na realidade, o Dasein está lançado no mundo justamente como um ser que de certa forma vai tentar entender o sentido desse ser que se mostra e se oculta, se mostra e se oculta. Então essa justamente a tentativa. Heidegger vai mostrar que não se dá para se acessar esse ser a não ser pela linguagem. A linguagem, na verdade, é a morada do ser, mas isso é uma outra história. Então, eu acho que é justamente essa ideia. A questão da hermenêutica, da interpretação, é uma coisa que é muito forte dentro da doutrina do direito. O advogado, ele não trabalha com a lei ali, que a gente fala ipsis literis, né? Não é ao pé da letra, jamais é ao pé da letra. Por isso que é errado você decorar artigo. Você não pode decorar, você tem que entender o sentido. Porque você tem que fazer uma interpretação, porque a coisa ali, ela serve para várias coisas, e a partir disso você pode encontrar brechas, um monte de ideias. A lei jurídica, ela não é exata, não é como se fosse, digamos, uma linguagem de programação ou uma linguagem da física, né? Se bem que dizer que é exato também é demais, mas é uma coisa que depende da interpretação, ou seja, da hermenêutica. Então, ter o conhecimento, ter cultura é importante justamente por causa dessa tua capacidade de interpretar as coisas, de ver aquilo que as pessoas não veem. Os sofistas foram os primeiros que reconheceram o valor formativo do saber e elaboraram o conceito de cultura, que em grego é paideia, que não é soma de noções, nem tampouco apenas o processo da sua aquisição, mas formação do homem no seu ser concreto, como membro de um povo ou de um ambiente social. Então foi isso que eu acabei de ler aqui, né? Acabei de falar para vocês, perdão. Não é decorar fórmula matemática, fórmula física. Por que o nosso sistema
de ensino, de educação, é um sistema falho? Por que a educação não dá certo no Brasil? Fui professor em sala de aula por 9 anos, eu ainda sou professor, mas de maneira indireta. Mas eu percebo que um dos grandes problemas da nossa educação é que é uma educação que faz com que o aluno decore. Então a gente aplica uma série de provas, uma série de avaliações que obriga o aluno a decorar. Mesma coisa, você vai fazer um concurso público, você tem que decorar. Vai fazer um concurso para auditor fiscal da Receita Federal, é decoreba pura. Se você não decora, você não vai. Mas o sofista já mostra, não é decorar, você não vai decorar absolutamente nada, porque você tem que entender o sentido dessa cultura. Mesma coisa, por que eu vou ler o Píndaro? Por que eu vou ler o Homero? Por que eu vou ler Platão? Quem quer viver o mundo atual, o mundo de hoje, vai falar que esses caras não têm valor, mas eu quero uma formação humana, eu quero uma formação cultural que de certa forma, influencia e impacta o sentido da minha existência. Portanto, eu vou ler Platão, Píndaro, Simonides, eu vou ler Ésquilo, Sófocles, vou ler Shakespeare, vou ler um monte de gente, vou ler aqui ó, de novo ó, o Nicolau Banhanho, como vocês já sabem. Não vai ser nem a primeira nem a última vez aqui que eu vou ler o Nicolau Banhanho. Então, eu tenho que trabalhar com essa cultura para minha formação como ser humano. E não como decoreba. Eu decorei hoje, então amanhã já não preciso mais. Então acho que não é essa a ideia. Eu tô até com essa camiseta branca aqui, ó, porque hoje fui aplicar uma prova, a prova do Saeb, aqui em Pontal. E justamente isso que eu percebo, a gente faz provas para os alunos ali decorarem e amanhã eles já não lembram mais. Mas a gente deveria trabalhar com uma forma de conhecimento que desenvolve as capacidades e as habilidades dos alunos. Eu, quando era professor de arte, não ensinava diretamente a história da arte. Até tinha um aluno meu muito inteligente lá em Paranaguá, que ele sempre falava assim, professor, você não vai falar da história da arte? E eu falava para ele assim, a história da arte você aprende na internet, vai no YouTube que você aprende. O que eu quero trabalhar aqui e desenvolver é a tua criatividade, eu quero desenvolver o teu raciocínio lógico. Então eu trabalhava, levava umas questões, justamente por ter essa formação em física, filosofia e arte, levava algumas questões filosóficas e físicas relacionadas à arte. Então trazia um autor, um quadro, uma pintura, fazia uma comparação com uma música, com um filme, com uma série. E é isso, não é decorar, mas é chegar ali, o que o professor está lançando? É isso, eu quero que você faça uma comparação. Então o aluno não vai decorar nada, mas muito pelo contrário, ele vai desenvolver o pensamento, o conhecimento dele para tentar resolver o problema que o professor está colocando. Eu coloquei o obstáculo, agora o aluno vai tentar superar. Então é isso que os sofistas trazem, não é decorar nada, não vai decorar nada, mas você vai se apropriar de Píndaro, de Platão, de Sófocles, de Shakespeare, de Nicolau Banhanho, do canal Filosofia com William Godoy, dos outros canais ali que são maravilhosos, tem um monte de canal excelente, assim como tem um monte de porcaria. Tem que ver porcaria também, tem que ver porcaria, para você saber, para você ter senso crítico, saber o que você deve evitar, o que você deve seguir, para conhecer melhor o seu gosto. Então você, de certa forma, tem que se apropriar disso para a sua formação humana, e não apenas para decorar, para vencer alguma coisa, para passar numa prova. Então os sofistas têm o seu valor, veja, eles são os primeiros a mostrar como a cultura é uma coisa relevante, como a cultura é uma coisa importante. Os sofistas foram, pois, mestres de cultura, ou seja, homens de cultura que valorizavam a cultura. Começa aqui a história da cultura, com os sofistas, viu? Por que eles são importantes? E quando a gente trabalha em cultura, fala em cultura para quem? Para o homem, porque o homem é importante. Então veja que aqui a gente muda o foco, sai daquele foco cosmológico e passa aqui para o ser humano, a um homem que vai se desenvolver a partir da cultura. Mas a cultura, objeto do seu ensino, era a que era útil à classe dirigente da cidade em que tinha lugar o seu ensino. Por isso era pago. Então essa cultura da formação humana, ela tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Era justamente fazer com que o homem orasse bem, ou seja, que o homem fosse um bom orador, que ele justamente conseguisse exercitar essa arte do falar. Fosse lá no meio da plateia, no meio do público, não tivesse vergonha, mas falasse para tentar convencer os outros. E isso era voltado para as classes que tinham interesse na política. Quem tinha dinheiro pagava os sofistas, pegava lá os melhores mestres,
que a gente tem os grandes mestres das sofísticas, né? Como o Protágoras, o Górgias, o Hípias também, que são os grandes mestres da sofística. Então provavelmente eles cobravam um preço muito maior que os outros ali sofistas que eram talvez ali menos conhecidos. Mesma coisa hoje. Você vai ter a aula aqui de filosofia com o William Godoy. Quem é o William Godoy? Você não paga nada, é tudo de graça. Agora vai ter aula ali com o professor doutor, vai ter aula lá com o professor Clóvis de Barros, não sei das quantas lá, né? Vai ter aula com ele lá, você vai pagar, não é de graça. Vai ter aula lá com aquele careca lá, como é que é o nome? O Karnal lá. Vai ter aula com o Karnal, não é de graça. Tem um monte de vídeo dele no YouTube, mas vai assistir ele pessoalmente. Não, você vai ter que pagar. Aqui com o William Godoy é de graça, né? Então, provavelmente era isso. Sofistas cobravam também, e aqueles, obviamente, que tinham maior prestígio, cobravam mais, ensinavam ali os alunos mais, que tinham maior poder aquisitivo. Então, pessoas que queriam aceder ao poder tinham acesso a esses mestres. Se a gente for parar para pensar hoje também na questão política, a gente tem mais ou menos isso. Porque a gente tem ali candidatos que não se lançam do nada. Tem muita gente que vem do nada e consegue. Difícil. Mas a maioria desses candidatos que a gente tem, eles têm uma estrutura sólida. Eles não são pessoas pobres. Eles são pessoas que têm uma condição ou estão dentro de um partido ali que tem dinheiro e vão alavancar a carreira desses caras aí. E, obviamente, essas pessoas que... Essas pessoas que se envolvem com a política, elas têm um grande poder de oratória também, provavelmente fazem curso, provavelmente eles são pagos para ficar estudando, para ficar lendo, conversando com gente inteligente. Isso vai desenvolvendo a capacidade de fala delas. Para que o seu ensino fosse não só permitido, mas ainda requerido e recompensado, os sofistas tinham de inspirá-lo nos valores próprios da comunidade onde o ministravam, sem tentar críticas ou indagações que os colocassem em choque com tais valores. A gente vai ver que uma coisa surge aqui com sofistas, que é a ideia do relativismo. A gente viu que a gente encontra mais ou menos isso ali no Demócrito, porque o Demócrito vai mostrar que o conhecimento, as sensações nos é dado pela sensibilidade, mas cada pessoa vai ter ali a sua sensibilidade. Ou seja, o mundo, essa aparência é uma coisa diferente para cada um. O Demócrito não fala em termos de relativismo, mas os sofistas aqui vão ser bem claros nesse sentido. Mas por que os sofistas trazem o relativismo? Porque assim, eles eram profissionais, eles eram pagos, eles não estavam lá para criticar uma cultura. Então, se eu estou em Atenas e eu estou precisando trabalhar em Atenas, eu vou conhecer aqui os costumes atenienses, os deuses, a religião, a forma de governo, e a partir disso eu vou aprender tudo isso para ensinar os meus alunos. Mas o sofista ele ia para um outro lugar, que já não era uma democracia, era uma oligarquia. Os deuses principais mudaram, a cidade mudou, as condições ali financeiras mudaram. Portanto, ele tinha que aprender outras coisas para ensinar para essa pessoa, né? Então, cada sociedade que ele ia, cada cidade-estado, cada lugar, ele tinha que aprender aquilo ali que as pessoas viviam, os valores daquela sociedade, justamente para ensinar o seu estudante ali para ele poder orar bem a partir desses valores. Como que ele vai discutir bem em público se ele não conhece os valores da cidade? Não, ele tem que conhecer bem para saber no ponto que ele vai justamente atacar, né, o ponto que ele vai defender. Ele tem que saber ali os pontos fortes e os pontos fracos da sociedade que ele vive. Como que eu vou falar? Eu vou me candidatar a prefeito de Paranaguá, mas eu nunca fui para Paranaguá. Daí fica difícil. Como que eu vou falar de um lugar que eu nem conheço? Né? Eu nunca fui para lá, não conheço, sei lá, e me candidato a prefeito. Não tem como. Eu tenho que conhecer aquela realidade para saber como falar, para saber com quem falar. Esses dias, 2 semanas atrás, não, semana passada, na verdade, eu fui aplicar uma prova em Guaraqueçaba. Para chegar lá, é só praticamente de barco, né? Leva de 2 horas de barco para chegar. E justamente eu estava conversando com o dono da pousada, lá uma cidade pequena de 5 mil habitantes. O centro é de 5 mil habitantes, né? Porque tem as ilhas também, daí acho que totaliza uns 12 mil. E daí o rapaz da pousada ele falou que já vieram vários candidatos políticos ali que prometeram, por exemplo, ali asfaltar a rua que liga Guaraqueçaba com uma outra cidade a 80 quilômetros ali de rua de terra, uma rua horrível.
E daí ele, o dono da pousada, falou assim pro candidato, ó, você não vai falar isso para as pessoas aqui de Guaraqueçaba porque ninguém vai acreditar em você. Fale de outra coisa. Se você falar que você vai asfaltar essa rua, ninguém vai acreditar e ninguém vai votar em você. Então é isso. A pessoa, antes de fazer um discurso, ela tem que conhecer a realidade da cidade. Eu não posso prometer uma coisa impossível, porque ninguém vai acreditar. Então eu tenho que pegar ali condições que vão justamente permitir que as pessoas tenham uma identificação comigo. Falem, não, esse cara, provavelmente ele vai cumprir isso que está falando. Agora eu falo para vocês assim, ó, eu vou ser presidente do Brasil e eu vou dar uma bolsa de estudo para todos os estudantes. Os estudantes vão ganhar 5 mil reais cada um. Isso é possível? Não, não é possível. Então eu não posso fazer esse tipo de... eu não posso defender esse tipo de ideia. Eu não posso fazer esse tipo de promessa porque eu não vou cumprir. Todo mundo sabe que eu não vou cumprir. Então provavelmente muita gente não vai votar em mim. Então quando os sofistas eles iam de lugar para lugar, eles conheciam culturas novas, ideias novas. E eles começaram a se questionar se realmente existia uma verdade. Porque a gente está nessa cultura, eu estou aqui em Pontal, a gente acredita nisso. Eu vou lá para Paranaguá, a gente acredita em outra coisa. Eu começo a me questionar, eu falo, nossa, mas quem será que está certo? Sou eu que moro aqui ou é o povo que mora lá? Eu estou falando de município do lado do outro, né? Não é tão diferente. Aqui no Brasil, vamos pegar o sul, né? Aqui a gente tem uma cultura do sul, vai lá para o nordeste, é um outro mundo, é uma outra coisa. Mas vamos fazer isso de forma mais radical. Vamos pegar aqui a cultura do sul e comparar, por exemplo, lá com a cultura da Índia. Aqui eu como churrasco, tomo chimarrão, faço um monte de coisa. Lá eles não matam boi, porque o boi, a vaca é um animal sagrado. Então veja, esse choque de cultura é diferente. E eu falo bem assim, esses caras são idiotas, não comer vaca, é a coisa mais gostosa que existe. Mas eu estou julgando eles a partir dos meus valores. Estou dizendo que eu estou certo e eles estão errados. Da mesma forma que eles olham aqui para nós, eles pensam, nossa, eles comem vaca, que é um animal sagrado, eles estão errados. Então, os sofistas mostram que não existe essa verdade, esse valor de julgamento de falar o que está certo e o que está errado. Eu posso defender um argumento, posso ter argumentos muito fortes para provar que temos que comer carne de vaca. Então eu posso usar a ciência, posso utilizar ali ideias da biologia, da química, da física para provar que comer carne é necessário. Mas dizer que eu estou certo e eles errados, isso eu não posso fazer. Então é isso que os sofistas trazem, essa ideia de relativismo. Eles vão para culturas diferentes, conhecem pessoas, ideias, deuses, músicas, valores e questionam se realmente aquela cultura deles é uma cultura que carrega a verdade. É muito fácil você morar dentro da tua cidade a vida toda e falar que aquela cidade tem os costumes corretos. Mas você vai para uma outra cidade e vê que as coisas são bem diferentes. Mesma coisa, tem gente que acha aqui no Ocidente, fala assim, Jesus é o Salvador e todo mundo acredita em Jesus. Você vai lá para o Oriente Médio, os caras nem sabem quem é Jesus. Da mesma forma, a gente sabe quem é Alá. A gente não conhece nada do Corão, a gente não conhece nada de Alá, mas Alá é um Deus, ali justamente do islamismo, que é muito conhecido lá para os lados do Oriente Médio. Todo mundo sabe quem é lá, todo mundo conhece lá bastante do Alcorão. Agora vai falar da Bíblia, vai falar do Novo Testamento, vai falar de Jesus, eles já não conhecem, da mesma forma que nós não conhecemos Alá. Da mesma forma que nós não conhecemos lá as religiões da Índia, que tem um monte de coisa, não é só hinduísmo, não é só budismo, tem o jainismo, tem diversas coisas que nem eu faço a mínima ideia. Então os sofistas começam a perceber que não existe essa verdade. Talvez a verdade até exista, mas talvez a gente nunca chegue a ela. Tem uma outra corrente que a gente vai ver mais tarde, que é o ceticismo. O ceticismo e o cinismo têm ideias um pouco parecidas. Por exemplo, em relação à verdade, os sofistas chegam à ideia de que provavelmente a verdade não exista. Alguns sofistas acreditam que existe verdade, outros vão dizer que não existe verdade. Mas, se não existe verdade, os sofistas ainda falam, ou seja, eles usam a oratória, usam a argumentação para pronunciar algo que para eles é verdadeiro ou falso. Porque para os sofistas o importante é vencer um argumento, independente se é verdadeiro ou falso. Os céticos estão ali quase na mesma posição. Alguns afirmam que a verdade não existe, outros afirmam que a verdade é relativa, ela muda ali, mas a gente nunca vai ter acesso a essa verdade. Só que os céticos, eles não defendem que a gente deva falar. Alguns céticos, eles simplesmente param de falar,
porque se a gente não tem acesso à verdade, a gente não deve falar sobre nada, porque a verdade não existe. Os sofistas têm essa visão, mas eles falam, mesmo que seja mentira. Os céticos já não. Por sua vez, eles já se abstêm de falar. Então essa é a grande diferença entre ali os sofistas e os céticos. Ambos, vamos pensar assim de uma maneira mais radical. Verdade não existe. O sofista sabe que a verdade não existe. E o que, é que ele faz? Ele mente na caruda, porque ele não está nem aí. O importante é vencer um argumento. Nem que eu tenha que usar um monte de mentira. O cético não, ele não vai mentir. Porque se a verdade não existe, então eu não devo falar absolutamente nada. Porque tudo que eu falar não vai ser absolutamente nada. Não vai ser real, não vai ser verdadeiro. Então, é mais ou menos por aí. Por outro lado, precisamente por essa situação, estavam em condições de se darem conta da diversidade ou heterogeneidade de tais valores. Justamente por estarem em diversas comunidades, diversas regiões, diversos lugares, percebiam que havia uma diversidade de valores, de ideias, e viam como as coisas eram bem diferentes. Lá no Islã, os caras se casam com 5 mulheres. Aqui no Brasil, eu não posso me casar com 5 mulheres. Casamento dentro do direito, dentro da doutrina do direito. Posso ficar com um monte de mulher. Agora, casar no papel ali com 5 mulheres, eu não posso. Lá na Índia, os caras casam com menina de 10, 11, 12 anos. Aqui, se eu fizer isso, eu vou levar porrada. Menos dentro de algumas religiões. Que dentro de algumas religiões, ali não vou falar qual, tem muito marmanjo aí de 20, 25 anos que se casa com menina de 13, 14, mas isso é uma outra história. Se casa aos olhos da igreja, né? Porque a doutrina do direito não permite casamento. Então, eu olho lá para os hindus, lá para a Índia e falo, nossa, esse cara aí casou com uma menina de 10 anos, ele tá errado. E daí ele olha para mim e fala assim, esse cara só vai se casar com menina mais velha, é ele que tá errado. Então os sofistas eles começavam a perceber que mudava as coisas de lugar, de região para região, e não tinha esse certo, não tinha esse errado. O que tinha, na verdade, era a pessoa que conseguia convencer com bons argumentos. Com bons argumentos você pode defender o que você quiser. Tal quer dizer também das suas limitações. Então os sofistas eles percebiam as diferenças das coisas, das comunidades, mas graças a essa vivência que eles tinham, eles também percebiam as limitações, porque eles olhavam, por exemplo, o estilo de governo e falavam assim, não, mas isso aqui é pior que em Atenas, isso é pior que na Índia. Mesma coisa, você trabalhou em lugares diferentes, trabalhou num lugar, você vai trabalhar em outro, você começa a ver os pontos positivos e os pontos negativos, você fala, não, lá onde eu trabalhava era melhor isso, aqui é pior. Então eles conseguiam perceber os méritos disso, das coisas e também as suas fraquezas. Isso era muito importante para a argumentação, porque quando você conhece as dificuldades, as fraquezas, as limitações, você pode trabalhar justamente a partir disso. Porque conhecer as coisas, argumentar, não é conhecer apenas as coisas boas, mas você tem que conhecer o que é ruim também. Por isso que eu falo, absorva a cultura, escute tudo aquilo que você odeia ou que você detesta, só para você entender. Você tem que fazer uma leitura filosófica, uma leitura poética da arte, disso que você considera ruim, considera horrível. Não é para você curtir, é para você pensar, é diferente. Curtir, você vai curtir aquilo que você gosta, aquilo que você ama, aquilo que você acredita. Mas conheça também aquilo que você detesta para você saber qual é o limite, qual é a fraqueza e onde você pode atacar aquilo, se a tua ideia é atacar. As pessoas gostam de discutir na internet, mas a maioria não tem argumentos decentes para defender ou criticar uma ideia. Eles podiam ver que de uma cidade a outra, de um povo a outro, muitos dos valores em que assenta a vida do homem sofrem variações radicais e tornam-se incomensuráveis entre si. Então, como eu já falei para vocês, quando eles passavam de cidade em cidade, eles viam que certos valores eram totalmente diferentes. Pega lá nos Estados Unidos alguns estados que defendem a pena de morte. O cara roubou, o cara matou, fez isso, fez aquilo, ele vai morrer, ele vai pagar a pena de morte. Aqui no Brasil, pena de morte é considerada uma coisa hedionda. A maioria, não sei se eu posso falar isso, né? Mas eu vejo assim que grande parte dos brasileiros, pode ser que eu esteja totalmente errado, tá? Grande parte dos brasileiros defende a pena de morte. Fala assim, não, no Brasil tem que ter pena de morte, é isso, aquilo, não sei o quê. Mas aqui, para muitas pessoas também isso é considerado uma coisa hedionda. Não, isso deve ter pena de morte, a gente deve tentar achar uma outra solução. Então, de cultura para cultura, a gente vê a mudança. Lá na Holanda, a maconha é liberada. E aqui seria um choque se a maconha fosse liberada, né? Embora quase todo mundo que eu conheço fume maconha,
Mas mesmo assim, isso ainda perante a lei não é legalizado. Mas quando houver a legalização vai ser um choque, vai ser uma coisa diferente. Então, de cultura para cultura, as coisas mudam radicalmente. Aqui a gente toma cerveja gelada, lá na Europa eles tomam cerveja quente, isso por si só já é um choque. Eu vou lá pro Nordeste, eu vejo os caras que falam muito. Eu gosto de falar rápido, mas lá no Nordeste tem uns caras que falam rápido que você não entende. Esses dias eu vi um cara falando lá, nordestino, falando. Eu não entendia, parecia que ele estava falando um outro idioma, mas era português. Então, dentro do nosso próprio país, quando você vai para um lugar, você justamente percebe essa diferença radical entre as coisas, e os sofistas percebiam isso. E essas diferenças mostravam para eles justamente a relatividade desses valores. Quem está certo, quem está errado, não tem como saber. Aí é só uma questão de argumentação. A natureza relativista das suas teses teóricas não é mais que a expressão de uma rendição fundamental do seu ensino. Então, justamente, a gente vai ver ali com Protágoras, essa questão do relativismo, ela reflete o ensino, a profissão do sofista. Era necessário que ele fosse uma pessoa relativista. Se ele fosse uma pessoa que se prendesse em valores e ideias, ele não poderia ensinar. É claro, eu posso ser, por exemplo, um cristão e ensinar meus alunos sobre satanismo, mas provavelmente, se eu acredito no cristianismo, eu não vou estudar o satanismo a sério para entender ele profundamente. Eu nem quero, nem é meu interesse. Estou dando um exemplo só. Mas o que eu estou falando, assim, se você está preso numa ideia, é muito difícil que você se adentre a outra profundamente para explicá-la. Os sofistas não, eles não estavam presos a uma ideia, mas eles tinham o pensamento de que tudo era relativo, então tudo vale a pena aprender. E justamente isso cria uma base relativista de pensamento. Então a própria profissão sofista, que obrigava que eles conhecessem várias coisas, vários valores, várias ideias, obrigavam que eles utilizassem como método esse relativismo. Por outro lado, consideram-se sábios precisamente no sentido antigo e tradicional do termo, isto é, no sentido de tornar os homens hábeis nas suas tarefas, aptos para viver em conjunto, capazes de levar a melhor nas competições civis. Então, o termo sofista, como eu já havia falado, significa sábio, e esse sábio, essa sabedoria, esse termo assim, sábios, essa definição sábios, refere-se tanto àquele termo antigo, aquele termo tradicional, que era chamado o Pitágoras, os sete sábios, a questão da sabedoria, o homem sábio, e também nesse sentido tradicional do termo, que é de modificar o homem, tornar ele mais hábil nas suas tarefas, o homem é mais inteligente, é mais culto para exercitar aquilo que ele tem que fazer. Isso também pode ser chamado de virtude. A virtude, em grego, a gente vai ver com Sócrates, refere-se ao melhoramento do homem. Virtude é quando a gente melhora o homem. Então, tornar o homem mais hábil nas suas tarefas e melhorar o homem também, isso também é uma virtude. Apto para viver em conjunto, ou seja, em sociedade, um homem culto, um homem de cultura, ele consegue viver melhor em sociedade. É claro que você pode rebater esse meu argumento e falar assim, o nazista é um homem culto, ele sabe viver em sociedade? Bom, ele sabe viver naquele mundo nazista que ele construiu, mas é claro que ele vai ter ali um choque com outro povo. Então, ser culto não é ter a mente fechada e acreditar que as suas ideias são corretas e todo mundo está errado. Só você está certo. Eu vou nessa igreja, só eu estou certo. Vai todo mundo para o inferno, porque a minha igreja está certa. Não, né? Você tem que perceber que as outras igrejas também têm o seu valor. Então, não se prender numa ideia é justamente uma maneira de viver melhor em conjunto. Porque se você está preso ali dentro da tua bolha, você vai viver dentro da tua bolha, vai viver na tua comunidade. Mas quando você estoura essa bolha e consegue viver em outros lugares, em outros ambientes ali, você vive melhor ali com as outras pessoas. Ou seja, a relação do conjunto, ela melhora. Capazes de levar melhor nessas competições civis, que é justamente a oratória, o debate. Os gregos ali gostavam do debate, eles iam na água e falavam de política, e é claro que o cara gostava de vencer na argumentação. Quem não gosta, você fala uma coisa para outra pessoa, ela cala a boca, ela fica quieta, porque ela não tem mais o que falar. Todo mundo gosta disso, eles gostavam disso. Tinham homens muito inteligentes, então você ganhar ali na argumentação de um Sócrates, de um sofista, ali era motivo de orgulho. Você levava isso para a tua vida inteira. Você falava, eu venci o Sócrates, eu venci Platão, eu venci não sei quem, que é quase impossível vencer esses caras aí na argumentação. Certamente, sob este aspecto,
Nem todos os sofistas manifestam na sua personalidade as mesmas características. Existem sofistas e sofistas. Existem graus muito diversificados dentro da sofística, a gente vai ver tudo isso. Existem os mestres da sofística, considerados até por Platão como mestres, homens inteligentíssimos, Protágoras, o Gorgias, o Hípias. Daí há também os sofistas decadentes, os sofistas da erística, os sofistas naturalistas. Então dentro deles ali vai existir uma série de graus ali entre esses autores. Protágoras reivindicava para os sábios e para os bons oradores a tarefa de guiar e aconselhar para o melhor a própria comunidade humana. Então isso aqui vai aparecer lá no Teeteto de Platão, essa ideia de que o Protágoras acreditava que os sábios deveriam ser o guia. Esses sábios, esses bons oradores, deveriam guiar o homem, deveriam guiar a comunidade, ser o guia e conselheiro dessa comunidade humana. Ou seja, utilizando o argumento para o bem. Então a gente vê ali que com muitos autores o termo sofista ele foi, de certa forma, ultrajado, ele foi vilipendiado, digamos assim, mas ali o Protágoras ele não pensa na argumentação para algo ruim, para algo mal. Tá bom, por mais que a verdade não exista, as coisas sejam relativas, ainda devemos obedecer às leis. Outros sofistas não, outros sofistas vão mostrar, se tudo é relativo, nem a minha lei eu vou obedecer. E isso gera uma série de problemas. Mesma coisa em relação aos cínicos. A filosofia cínica é uma filosofia muito bonita, uma filosofia muito legal. A Banhanha eu não gosto muito dos cínicos, vocês vão ver quando eu falar dos cínicos lá, porque fala muito pouco. Não por falar muito pouco, mas a maneira como ele mostra os cínicos ali, você vai ver que não é uma maneira legal. Então, os cínicos também ali, quando levados na sua radicalidade, se bem que o cinismo já é radical, eles representam uma séria ameaça para a sociedade. Vai ser um grande problema ali para o Império Romano, até para a Idade Média, a quantidade de cínicos que vão ter ali, que eles vão ter que, de certa forma, dar um jeito nesse povo todo, que quer viver nas ruas, mendigando. A gente tem problema com mendigo lá em Curitiba, em Paranaguá tem um monte de mendigo, você sabe como é difícil. Agora pense no mendigo filósofo, né? Pior ainda. Outros sofistas colocavam explicitamente a sua obra ao serviço dos mais poderosos e dos mais sagazes. Ou seja, outros sofistas estavam interessados apenas na grana e ensinavam ali o que o cara queria aprender. Você quer aprender a falar sobre isso? Vamos, vou te ensinar. Eu quero defender que, agora tá noite, eu quero defender que isso aqui é dia. Então os sofistas ensinavam uma série de coisas ali, dependendo o que o aluno pagasse. Ensinava de tudo. O importante era o pagamento. E para qualquer coisa. Então não tinha assim uma série, não tinha um escrúpulo. A gente vê que o Protágoras, ali, um dos mestres da sofística, não vai defender. A gente tem que defender as nossas leis, a gente tem que defender a nossa religião, a nossa cidade que a gente tá. Não é ignorar tudo. Mas alguns sofistas não. Se o cara quer, ali, de certa forma, usar um argumento para acabar com o povo, destruir a sociedade, defender a escravidão, o sofista vai ensinar dependendo do quanto o cara pagar. Então, essa é a ideia. Tem uma diferença entre eles. Em qualquer dos casos, o interesse dos sofistas limitava-se à esfera das ocupações humanas e a própria filosofia, considerada por eles como um instrumento para se moverem habilmente nesta esfera. E, de certa forma, ali, a gente viu que tem diferença entre sofistas, a gente vai ver mais ali também mais para frente. Por mais que tenham diferenças entre eles, a gente vê que eles podem ser definidos de maneira geral ali como pensadores que tinham um limite dentro da sua esfera de ocupação, que era justamente um interesse voltado para o homem. Todo sofista vai ter, de certa forma, como objeto o homem, e a filosofia, não como um método de pensamento, mas como um método que vai ajudar o homem a falar melhor, a ser um ótimo orador. Então a filosofia não é para ficar filosofando, pensando, mas a filosofia como algo que vai ajudar o homem a convencer o outro. Então a filosofia vai ser útil para a arte da oratória, que é falar bem, assim como a arte da retórica, que é a arte da persuasão, persuadir uma outra pessoa. O que é persuasão? Eu
quero ficar com a morena é linda demais, eu chego lá, eu tenho que persuadir a ela, eu tenho que convencer que ela tem que ficar comigo. Eu quero um aumento de salário, eu vou chegar pro meu chefe e vou tentar persuadir ele de que eu preciso de um aumento. Eu vou falar assim, minha mãe tá com câncer, tá doente, ela vai morrer, eu tô precisando de dinheiro, meus filhos estão passando fome, não sei o que. Você vai usar argumento para persuadir. E é isso que os sofistas ensinavam, tanto a oratória, que é o bem falar, tem que falar bem, e a arte da persuasão, tem que conseguir persuadir também, tem que saber o que você quer ali, o que você vai tirar da pessoa. E o que a filosofia faz? A filosofia é instrumento para orar bem, ser um bom orador e, de certa forma, para ter uma bela persuasão. No Gorgias é um outro diálogo de Platão. Gorgias é o nome de um sofista também, outro mestre da sofística que eu adoro. Para mim é o meu sofista favorito. Vocês vão ver por quê. No Gorgias platônico, Cállicles afirma que se estuda a filosofia unicamente para a educação própria e que por isso é conveniente na idade juvenil, mas torna-se inútil e danosa quando cultivada para lá desse limite, pois impede o homem de tornar-se experiente nos negócios públicos e privados, em geral, em tudo o que concerne a natureza humana. Então veja, o Platão vai rebater esse argumento lá na obra dele, o Gorgias, né? O Cállicles vai trazer essa ideia, que filosofia só se deve estudar na juventude. Porque quando você vai envelhecendo, a filosofia vai te, de certa forma, impedindo de desenvolver outras séries de conhecimento que vão te ajudar a discutir em vida pública. Nos negócios públicos e privados, ele diz. Ou seja, você vai estudar muita filosofia, você vai ficar preso a probleminhas, vai ficar preso ao problema do cosmos, e isso não vai te ajudar a entender, por exemplo, a política, a sociedade, as finanças, a administração, o direito, a religião. Então a filosofia vai te prender ali num conhecimento que vai impedir mais tarde de você adquirir outros conhecimentos para poder justamente exercer a tua habilidade como orador. Então esse é o argumento do Cállicles. Só se estuda filosofia na idade juvenil para a formação do homem, mas não se deve ficar nisso, porque a gente tem que partir para outras formas de conhecimento. O Platão vai rebater esse argumento ali também, mas a gente vai ver que o Epicuro fala que uma coisa que é muito belíssima nunca é cedo nem tarde demais para se iniciar a filosofia. Nunca é cedo ou tarde demais para se filosofar. Então você pode começar cedo a filosofia, que não tem problema, é maravilhoso. Você também pode começar lá com 90 anos de idade, que também vai ser maravilhoso. Então nunca é cedo demais ou tarde demais para estudar filosofia. Cállicles vai dizer que não. Estuda filosofia quando você é jovem, quando você é velho, larga a filosofia e vai estudar outras coisas. Porque senão a filosofia vai travar ali o teu conhecimento. Um outro autor também ali, que é o Olavo de Carvalho, o pessoal detesta o Olavo de Carvalho, sempre falava... Ele é contra o ensino de filosofia nas escolas públicas, porque para ele essa criançada, esses adolescentes não estão preparados para a filosofia. Então ele mostrava que a filosofia não é uma coisa para o jovem, a filosofia é uma coisa ali para o maduro, para o adulto, e é isso aí, né? Por motivo idêntico, o objeto do ensino sofístico limitava-se a disciplinas formais, como a retórica ou a gramática, ou a noções várias e brilhantes, mas desprovidas de solidez científica, como as que podiam revelar-se úteis na carreira de um advogado ou de um homem político. Então, de certa forma, pelos sofistas verem a filosofia como um método, eles perdem toda a base científica da filosofia. E qual que é essa base científica? É justamente procurar no mundo uma objetividade. Então, para os sofistas não existe essa objetividade. Obviamente, primeiro, porque tudo é relativo, então não há algo no mundo que eu vou buscar, muito pelo contrário, cada cultura vai criar o seu valor, a sua ideia, e é isso que eu tenho que entender. E eles não integravam de certa forma ali o conhecimento, como a gente vai ver com Platão, com Aristóteles, que vão integrar tudo aquilo que a gente está falando sobre o homem, sobre a argumentação, sobre relativismo, sobre Sócrates, que a gente vai ver, sobre os pré-socráticos. Tudo isso, Platão e Aristóteles vão juntar, vão fazer um agregado de tudo isso aí e vão mostrar a conexão, justamente utilizando a metafísica, a ontologia, a ideia do ser. A ideia do ser conecta tudo isso aí. Parece que eu estou falando coisas diferentes. Aqui dos sofistas eu estou falando uma coisa, dos pré-socráticos eu falei outra, mas na verdade
Tudo isso aqui está interligado, só que esses autores não percebem, eles não percebem isso, mas o Platão vai fazer uma junção disso que vai ficar bem claro, o Aristóteles vai fazer uma outra junção também. Mas os sofistas, eles analisavam o conhecimento, por mais que ele fosse de uma formação humana, as disciplinas eram como se fossem separadas. É quase um modelo de ensino médio que a gente tem também. O modelo de ensino médio tem aula de física, química, filosofia, arte, coisas totalmente diferentes. Fala-se muito naquela ideia da interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade. O meu mestrado, eu fiz um mestrado no Gaston Bachelard e o Edgar Morin, que são autores que vão falar ali da complexidade, de toda essa questão ali da interdisciplinaridade, e eu vejo que em sala de aula nada disso é aplicado. Em física, chega lá, o professor está falando de eletromagnetismo. Daí entra eu, professor de filosofia, vou falar do idealismo alemão. Tem nada a ver o eletromagnetismo com o idealismo alemão. Até dá para fazer uma relação, mas não é isso que a gente faz em sala de aula. Daí depois chega o professor de química, que vai falar lá da termoquímica. Depois chega o professor de português, que vai falar, vai fazer a escansão dos verbos poéticos. Daí chega o professor de inglês, que vai falar lá do verbo to be. Coisas totalmente diferentes, isso buga a cabeça do aluno. E é isso que a gente vê com os sofistas. Eles têm um estudo assim para retórica, voltado justamente para a oratória, mas é para isso. A gramática, para estudar ali a colocação das frases, das palavras, mas é uma coisa da gramática. Tem noções de direito, tem justamente ideias ali que vão ficar separadas e cabe ao sábio ficar juntando elas. Então eles não estão interessados ali no conhecimento que fundamenta tudo isso, que é dado pela filosofia, que para eles a filosofia é só um método para falar bem e para persuadir. Então não é um método de ligação entre essas áreas. Então fica tudo meio que solto ali e o cara que é bom vai juntando isso. Ora, a sua criação fundamental foi a retórica, isto é, a arte de persuadir, independentemente da variedade das razões adotadas. Então, o que os sofistas criaram ali, que é interessantíssimo, é maravilhoso, é justamente a retórica, a arte da persuasão, independente se é verdade ou não. O importante é convencer. Eu convenci meu chefe a me dar um aumento? Falei bem assim, minha mãe está com câncer, me dá um aumento, porque eu preciso comprar remédio. Ele me deu o aumento, ficou com dó de mim, mas a minha mãe não está com câncer. Mas não importa, o que importa é que eu consegui meu aumento de salário. Então, para o sofista era mais ou menos isso. Você venceu no argumento, eu argumentei com o meu chefe, ganhei o que eu queria, beleza. Eu argumentei com a morena, ganhei um beijo da morena, maravilhoso. Era isso que eu queria, independente do que eu falei, independente da validade, se é verdadeiro ou falso. Com a retórica, afirmavam a independência e a onipotência. Que tipo de independência? A independência de todo valor absoluto, cognoscitivo ou moral. Então, com essa retórica, nós temos uma independência do valor absoluto. Por quê? Não existe um valor absoluto, não existe uma verdade absoluta, não existe um bem, uma justiça, um certo absoluto. O que existe é um certo relativo, um bem relativo. O que é bem aqui não é bem lá, o que é mal aqui não é mal lá, o que é justo aqui não é justo lá. Então veja, a retórica com a persuasão quebra esse absoluto, não é absoluto. Não é absoluto porque é relativo. Independência cognoscitiva, ou seja, por que é independência relacionada ao conhecimento? Porque agora você não precisa conhecer por conhecer. Você não precisa conhecer por conhecer, mas você tem que conhecer com uma finalidade. A finalidade é vencer um argumento, não importa. Qual que é a independência moral? Então você não tem que justamente estudar, aprender para ser uma pessoa boa. Não, você tem que simplesmente ganhar do outro ali nas vias públicas. Você tem que ser o melhor orador, independente se você é um cara correto ou não. Pega o exemplo do nosso político. Nosso político pode ser um canalha, um salafrário, mas ali ele está usando argumentos, ele está falando, ele está usando a oratória para te convencer que ele é uma pessoa boa. Mesma coisa a gente tem políticos bons que chega um outro candidato e vai falar mal dele, vai usar a oratória para provar que esse cara é mau. Então isso mostra que essa retórica, essa arte da persuasão é independente de um valor absoluto, de um valor cognitivo, de um valor moral. A onipotência a respeito de todo o fim a alcançar. Então, os sofistas, quando eles desenvolvem a retórica, a arte da persuasão, eles acreditam que essa retórica
quando bem empregada, pode convencer os outros a qualquer coisa. Desde que você seja um bom orador, desde que você tenha bons argumentos, boas ideias, desde que seja um sujeito justamente que sabe falar bem, você pode convencer as pessoas de qualquer coisa. Por isso que ele tem esse caráter onipotente. A retórica, quando bem empregada, ela pode fazer tudo. Tem um documentário na Netflix, se eu não me engano, o nome é Vips, acho que é a História do Mentiroso, alguma coisa assim, que conta a história de um brasileiro, de um cara lá que é considerado o maior mentiroso do Brasil, que ele justamente utilizava ali, ele tinha excelentes argumentos, ele tinha presença, ele sabia o que falar, com quem falar, a hora que falar, e ele usava essa argumentação para conseguir as coisas. Então assista esse documentário lá da Netflix, para você dar uma olhada ali nesse poder da retórica, nesse poder aí da persuasão. O cara ia para festa de casamento, de gente rica, de gente famosa, viajava de avião, fazia tudo de graça, justamente porque ele falava muito bem, né? Ele tinha não só essa oratória, mas ele persuadia também as pessoas. Mas pela própria exigência desta arte, o homem guinda-se ao primeiro lugar na atenção dos sofistas. Ou seja, por que o homem aparece aqui no pensamento dos sofistas? Porque é o homem que vai utilizar essa retórica, é o homem que vai utilizar essa arte da persuasão, justamente com toda aquela bagagem cultural e com a filosofia como um método que vai ajudar na oratória e na persuasão. Mas a gente precisa do homem para que faça isso. Então veja, por isso que a gente tem aqui esse segundo período, que é o período antropológico, justamente porque o homem é o centro das atenções. Agora as coisas são voltadas para o homem. O homem é considerado não já como um fragmento da natureza ou do ser, mas nos seus caracteres específicos. A gente viu que nos filósofos anteriores o homem era um elemento da natureza. O homem é formado por átomo, o homem é formado pelas 4 raízes, o homem é formado pelas sementes, pela homeomeria, o homem é formado por água, por fogo, por ar, pelo ser. E aqui não, a gente não vê o homem como um mero elemento da natureza, mas o homem tem um outro sentido, o homem tem uma outra conotação aqui. Assim, se a primeira fase da filosofia grega fora prevalentemente cosmológica ou ontológica, com os sofistas inicia-se uma fase antropológica. O homem é que se torna o centro das atenções, porque o homem de cultura ele vai estudar, ele vai aprender para ele argumentar, para ele debater, e tudo gira ao redor dele. A questão do relativismo é o homem que vai decidir o valor das coisas. E com Sócrates a gente vai ver que também o homem tem a sua importância, embora o Sócrates trabalhe isso de forma bem diferente. Na verdade, ele vai descer a lenha lá nos sofistas. Então é isso, na aula de hoje vimos ali uma pequena introdução sobre o pensamento dos sofistas. Tem uma série de coisas ali que a gente vai debater, que a gente vai comentar, que a gente vai falar. Então é isso, a gente se vê aí no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula.